para exaltar o nome do Senhor. Vou baixar mais um pouquinho o microfone, só mais um pouquinho. Glória a Deus, aleluia. Número 5. Aleluias. Vou louvar a Deus agora com o hino que fala assim: me dar a minha bênção. Você saiu de casa para buscar uma bênção, não veio? E alguns dos que estão aqui nessa noite já conhecem o hino. É aquele lindo assim: me dar a minha bênção, eu quero minha bênção. E eu gostaria que vocês acompanhassem com as palmas, né? Com aquelas palmas sim, irmãos. Né? Tem igrejas que não têm costume de bater palma, mas aqui, para acompanhar o louvor, eu tenho certeza que os irmãos vão bater palma, né? Eu tenho certeza disso, porque a Bíblia fala: louvai a Deus com as palmas, né? Você possa acompanhar com aquelas palmas bem entoadas para Jesus nessa noite, para exaltar ao nome do Senhor Jesus. Amém? Pode soltar. Glória a Deus. Aleluia. Ei, maravilha! Aleluia! Aleluia! Saí de casa hoje, decidi, só vou voltar com a bênção que eu vim buscar. Chega de tristeza, nada de derrota. Hoje eu estou crendo, Deus vai operar. Eu tô ligado de olho na bênção, e a minha fé me diz que hoje eu chego lá. Jesus está aqui, eu sinto sua presença, e o que eu quero Ele vai me dar. Me dar a minha bênção, eu quero minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu te falei. Me dá a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei. Me dar a minha bênção, eu quero minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu vim buscar. Oh Jesus, vou abraçar o Senhor agora. Não me deixe embora sem me abençoar. Jesus é forte, santo, poderoso, também é maravilhoso para operar. Todo seu problema vai cair por terra. Quem estiver doente, Ele vai curar. Fique ligado de olho na bênção, hoje a teu lado Ele vai passar. Olha Ele aí, sinta sua presença, abrace com Ele e vamos cantar. Me dar a minha bênção, eu quero minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu te falei. Me dá a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu tanto chorei. Me dar a minha bênção, eu quero minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu vim buscar. Oh Jesus, vou abraçar o Senhor agora. Não me deixe embora sem me abençoar. Aleluia. Faça como Jacó nessa noite, irmãos. Peça a sua bênção para Deus. Peça o seu milagre. Aleluia. Irmãos, a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus. E quando a gente está fazendo uma campanha, ao qual tem um tema escolhido, irmãos, sempre é bom a gente fazer a leitura do tema, a gente pregar sobre o tema da campanha. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí, na mesma leitura oficial, que é Isaías 10, 27, apenas esse versículo. Quero dizer que eu estou muito feliz, grato por ter recebido a oportunidade, né? Era para mim pregar aqui na sexta-feira passada, mas eu rejeitei a oportunidade porque eu estava doente. Mas hoje Deus concedeu, ainda não estou muito bem de saúde, mas estou aqui para a honra e glória do Senhor, para com os irmãos nessa noite exaltar o nome do Senhor. E através da palavra que vai ser ministrada, vocês podem ter certeza que Deus primeiro vai estar falando comigo. Depois, Ele vai falar com vocês, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, ao qual você já sabe de cor, porque é a leitura, o texto dessa campanha. Amém? E acontecerá naqueles dias que a sua carga será tirada dos seus ombros, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Pode assentar. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale
por mim nessa noite. A unção será despedaçada por causa da unção. Isaías 10, 27. A unção será quebrada. A unção será fazer o jugo ser quebrado. E estamos numa campanha, ao qual escolhemos um tema. Por que nós estamos fazendo uma campanha de quebra de jugo? Que tem muitos sinônimos: cadeias, algemas, correntes, cadeado, grilhões. Se nós estamos fazendo uma campanha de libertação para quebrar o jugo, é porque estamos precisando de ter o jugo quebrado. Porque a igreja do Senhor está precisando de ter o jugo quebrado, senão não fazia esta campanha. Fazia uma outra campanha com outro nome, buscando a bênção, buscando o Espírito Santo, buscando os dons espirituais, buscando bênção financeira, bênção familiar, buscando bênção em outra área. Mas quando nós estamos na direção de um culto, de um trabalho, ao qual Deus nos revela uma campanha, e que nos dá um texto desse aqui, é um culto de libertação, que vai trabalhar dentro desse assunto que é colocado. É um culto que nós iremos trabalhar dentro do texto escolhido, um culto de libertação. Esse culto está voltado para que área da libertação? O jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. O jugo será despedaçado. E quando nós viemos fazer uma campanha, nós viemos com fé, com convicção, que vamos receber a nossa vitória. Quantos estão fazendo a campanha? Levante a mão nessa noite. Então você veio buscar a sua vitória. O jugo será despedaçado por causa da unção. Primeira coisa, antes de pregar, antes de eu aplicar o texto, eu preciso falar para vocês, muitos já sabem, alguns não, o significado da palavra jugo. O que significa um jugo? O que é um jugo? Porque até então nós podemos estar fazendo uma campanha para Deus quebrar o jugo, mas tem pessoas que fazem a campanha, termina a campanha, e até recebe a bênção, mas ele não sabe o que estava pedindo para Deus quebrar. E vocês estão fazendo a campanha para despedaçar o jugo. E nessa noite, antes de eu começar, eu já tenho que falar o que é o jugo, para ser despedaçado. O jugo, amados irmãos, tem vários sinônimos, mas o jugo mais conhecido por nós aqui, todo goiano conhece esse jugo, principalmente os mais de idade. Os jovens, eu creio que não conhecem, mas o jovem que não conhece, eu vou estar falando. Jugo tem um nome também de canga, que é um pedaço de madeira trabalhado, que tem um formato assim, no formato quase de um U, tem dois formatos de um U, fica virado para baixo, e tem nesse pau, que é uma travessa, tem 4 buracos, 2 de cada lado, que são colocados canzis, que é para atrelar bois, que é para atrelar um boi no outro. Aqueles bois, uma vez que eles são atrelados com o jugo, com aquela canga, como eu falei. Você sabia que era isso, jovem? Não, né? Mas o diácono Juvenal sabe o que é uma canga de boi. Eu já trabalhei com boi, é uma canga, é um jugo. Aquilo que atrela um boi no outro. Mas essa palavra jugo tem outros sinônimos. Que são o que sinônimos? Que são, irmãos, corrente,
cadeias, cadeado. É algo que você usa para atrelar uma pessoa na outra. Antigamente, os escravos, eles eram atrelados com um jugo diferente. Era um pau com uma forquilha para lá e outra para trás. Eles eram atrelados pelo pescoço, para andar junto com o outro, para não se separar um do outro. O jugo tem essa função, seja ele uma corrente, seja uma algema também, é chamado de jugo, seja um cadeado, seja um pedaço de pau, ao qual você amarra duas pessoas, dois animais. É coisas, irmãos, que atrela o ser humano, que atrela um animal, que atrela uma coisa na outra. O jugo é usado para você ligar uma coisa na outra. Esta é a função de um jugo. Liga-se uma coisa na outra. Paulo e Silas, quando estavam presos, eles estavam presos dentro de uma cadeia, de um quarto, de um lugar fechado por 4 paredes. Mas mesmo ainda dentro da cadeia, hoje não tem mais isso. Hoje você fica preso só na cadeia, em 4 paredes. No passado, além de você estar dentro da cela, um formato quadrado, você ficava com mãos e pés atrelado pelo um jugo que era colocado nas pessoas, travando suas mãos, travando seus pés em blocos de madeira. Tinha uma parte da madeira embaixo, com uns buracos no formato de um U, como eu falei para você. Colocava os pés das pessoas e as mãos, e vinha com a outra parte por cima, e fechava segurando os seus pés. Aquilo também era chamado de jugo. Jugo é algo que usa para prender alguém. O jugo é para prender. O jugo não tem outra função para o jugo, para não ser prender algo, acorrentar, a não ser para segurar. Pedro, quando estava preso, quando o rei manda prender Pedro, quando Tiago foi morto à espada, Herodes manda prender Pedro para matar, ele estava preso, com o jugo sobre seus pés, suas mãos, e soldados ao lado dele, atrelado. Pedro estava amarrado, e aquelas cadeias tinham nome de jugo. Mas nós sabemos que quando o povo orava, quando o povo intercedia pela vida de Pedro, o jugo foi quebrado. O jugo foi despedaçado e Pedro recebeu a vitória. Mas dentro do texto de Isaías, ao qual foi lido aqui nessa noite, e voltando para o contexto da palavra de Deus, aí você vai entender se você ler o contexto. Se você ler o texto um pouquinho antes do versículo, um pouquinho antes e um pouquinho depois, porque até então muitos não sabem o que é um contexto. Você pega um versículo aqui, olhe para cá, lê o versículo aqui, você lê esse versículo, mas primeiro você tem que estudar ele aqui. Aí você vem estudando, aqui está o versículo, estuda depois. O antes e o depois, para que nós não venhamos aplicar apenas um versículo isolado. E no contexto dessa palavra, o antes dessa narrativa, está falando de um povo que estava debaixo do jugo. Quem que era esse povo? Esse povo era o povo de Deus. Era os hebreus, também por nome de judeus. Era o povo escolhido de Deus, que estava no jugo de Faraó. Estava na escravidão de Faraó. Estava debaixo do jugo de Faraó, sofrendo a escravidão de Faraó. Aí, voltando mais para trás um pouquinho, por que que eles estavam debaixo do jugo de Faraó?
todas as vezes que alguém fica aprisionado no jugo, nós, irmãos, não podemos chegar numa pessoa de cara, olhar para ele e dizer: coitadinho, olha o jugo dele, coitadinha, olha o jugo delas. Vamos orar para Deus despedaçar o jugo dessa pessoa. Vamos orar para Deus quebrar o jugo desse irmão. Vamos orar para Deus quebrar o jugo dessa irmã. Não, irmãos, você não pode orar de cara para Deus quebrar o jugo. Você precisa chamar o irmão e a irmã e pegar o antes. Senta aqui comigo, irmão. Me explica como que é essa história. Porque tem jugo que não quebra assim fácil. Você pode orar, o pastor pode orar, o obreiro pode orar, pode criar calo no joelho, joelho de camelo, que o jugo não é despedaçado. Tem jugo que para ser quebrado precisa de um diálogo com alguém que vai estar ali ajudando a pessoa no tratamento de quebra de jugo, de quebra de maldição. Israel não só ficou aprisionado no jugo de Faraó, não, irmãos. Israel ficou aprisionado no jugo de Nabucodonosor, de tantos reis, irmãos, que a Bíblia fala. Israel ficou aprisionado em muitos e muitos jugos. Em muitos jugos, Israel ficou aprisionado. Não foi só no jugo de Faraó, foi em vários jugos, em várias cadeias, em várias correntes. Mas Deus vai quebrar o jugo do povo de Faraó? Vai. Deus quebra. Porque Deus é maravilhoso. E quem é escolhido de Deus, Ele quebra o jugo. Mas sabemos que antes do jugo ser quebrado, nós passamos por um processo. O povo de Israel passaram por um processo. Quando estava aprisionado ali no Egito, quando estava sendo escravizado, o povo de Israel, quando estava na Babilônia, também passaram por um processo, porque o próprio Deus, na sua palavra, Ele fala que Ele mesmo usaria reis ímpios, usaria nações ímpias para colocar o jugo no povo de Israel. Por quê, irmão? Por causa da desobediência. Aí eu entendo, irmãos, olhando para a palavra de Deus, o primeiro ponto do jugo na vida do ser humano é a desobediência. É o maior jugo, é o primeiro jugo. Por que que o povo de Israel muitas e muitas vezes foram aprisionados pelo jugo dos inimigos, nações ímpias, povo que temia outros deuses? O próprio Deus permitia, por causa da desobediência. É um jugo. É um jugo que quem coloca na nossa vida não é Satanás, não é o pastor, não é o obreiro, não é os ímpios, não é o povo aí fora, não é os macumbeiros, não é ninguém além de mim e de você. Nós, quantas e quantas vezes nós colocamos o jugo na nossa vida, começando pela desobediência. Primeira desobediência, a palavra de Deus. Porque sabemos que quando uma pessoa é desobediente ao pastor, é desobediente ao obreiro, é desobediente ao dirigente do culto, irmãos, primeiro sinal, se ele for desobediente ao obreiro, o pastor, irmãos, eu quero falar para você, ele não vai ser obediente ao pastor, ele não vai ser obediente ao obreiro. Por quê, irmão? Porque alguém que é desobediente a Deus, como que ele sendo desobediente a Deus, que é Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, o Salvador, se ele é desobediente a Deus, imagina o homem. Se você não obedece a Deus, você não obedece o seu pastor. Se você não é temente a Deus, você não é temente ao homem. Primeiro passo, a obediência
a Deus. Quem obedece a Deus, obedece ao líder da terra. Mas quem não obedece a Deus, não obedece ao líder. Obediência na palavra. O temor tem que estar na palavra. Quando nós andamos de acordo com a palavra, nós também andamos de acordo com o líder, com o homem, quando também está dentro da palavra. Nós obedecemos. Mas se Deus falou que o jugo vai ser quebrado, o jugo, irmãos, vai ser quebrado, independente que nós andamos muitas das vezes desobedecendo a palavra de Deus, aos líderes, aos sacerdotes. Mas se Deus falou, o jugo vai ser quebrado, o jugo vai ser quebrado. Mas tem um processo, é o processo de sofrimento. É o processo de provação. É homens na escravidão de Faraó, trabalhando, fazendo tijolos. Mulheres trabalhando, fazendo comida para aqueles homens, trabalhando como escravo. Está debaixo do jugo, está sofrendo. Mas quem é escolhido de Deus, Deus ouve o sofrimento. Quem é escolhido de Deus, Deus ouve o clamor. Quem é escolhido de Deus, não fica esquecido, aleluia! Não fica esquecido. Se você é um escolhido de Deus, ei, você pode estar passando pelo momento de vale, de deserto, de prova. Deus até pode não estar falando contigo, mas você não é esquecido de Deus. No momento certo Ele vai lembrar. O teu choro, a tua angústia vai chegar até Deus. A angústia do povo chegou até Deus, do povo de Israel. Agora Deus levanta Moisés e disse: Moisés, eu te envio a tirar o meu povo deste lugar. Teve aquele processo todo na vida de Moisés. Ele foi criado no Egito, saiu, voltou. E Deus envia Moisés para essa grande missão. Eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés, chegou a hora, Moisés, que eu vou quebrar o jugo, Moisés. Eu vou quebrar o jugo do meu povo, Moisés. Aleluia. Na hora certa Ele quebra o jugo. Na hora certa Ele despedaça o jugo. O povo de Israel vivia trabalhando como escravo, triste. O povo não tinha alegria. Porque nós sabemos que o povo de Deus foi ensinado desde o ventre da sua mãe para exaltar a Deus. Se tem um dom, se existe um dom que o povo de Israel já nasceu com ele, tinha ele, era o dom de louvor, era o dom de exaltar a Deus, era o dom de glorificar a Deus. Não existia naquela época uma nação com grande sabedoria em louvor, em escrever música e em aprender a tocar instrumento como o povo de Israel. Era o povo escolhido, eram os levitas de Deus escolhido para exaltar a Deus. Agora, como que aquele povo vai louvar a Deus? Como que alguém vai cantar? Como que alguém vai abrir a boca para exaltar o nome do Senhor se está com o jugo atrelado no seu pescoço? A angústia, a tristeza, que eles sabiam, eles ouviam falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e de Jacó, do Deus que fez os céus e a terra, do Deus dos seus antepassados, do Deus que sempre operou milagre no meio do seu povo. Mas eles agora estavam com jugo. E quando alguém está com jugo, irmãos, ele não consegue abrir a boca para louvar a Deus. Ele não dá conta de glorificar a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que o jugo vai ser quebrado. Por quê? O povo saiu do Egito, foi tirado do Egito por Moisés. Moisés foi usado por Deus. E o povo vieram
saindo do Egito. São etapas na nossa vida. O jugo, irmãos, ele é quebrado na nossa vida. Nem sempre é da maneira que nós quer e pensa. Nem sempre esse jugo é quebrado de uma vez. Pum, acabou. Daqui para frente, ó, nunca mais você vai ter luta. Nunca mais você vai ter opressão. Nunca mais, daqui para frente, não. Na vida do povo de Israel, na primeira etapa da vida deles, que foi a primeira etapa do povo de Israel, foi sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho. Se concluiu uma etapa aqui do povo de Israel quando saiu do Egito. Primeira etapa concluída, sabe o que aconteceu? Alguém que estava há muitos anos na escravidão de Faraó, alguém que estava sofrendo, alguém que estava debaixo da escravidão de Faraó, sofrendo angústia, opressão. Agora, irmãos, concluiu a primeira etapa. O que faz? O mar ainda estava aberto. Aí alguém do outro lado falou: epa, aqui nós já concluímos uma etapa. Aí alguém, irmãos, que não cantava há muitos anos, alguém que estava com seus talentos enferrujados, alguém que tinha colocado a sua viola no saco, meteu a mão no saco e pegou o seu pandeiro e glorificou ao nome do Senhor Jesus. O povo de Israel, irmãos, se alegraram. Miriam pegou o seu pandeiro e começou, irmãos, exaltando o nome do Senhor, aleluia. E ali teve festa para Deus, e ali teve mover do Espírito Santo de Deus sobre a vida daquele povo, irmãos. E o mover foi muito grande, aleluia. Porque o jugo foi despedaçado, o jugo foi quebrado. Alguém que estava há muitos anos sofrendo, agora, irmãos, está livre, está liberto, está livre. Porque alguém que está debaixo de um jugo, alguém que está acorrentado, alguém que está preso em cadeias físicas, ele não tem liberdade, ele não tem domínio próprio, ele não tem a sua própria palavra de dizer: eu vou, eu faço, é do meu jeito. Não, o povo estava escravizado, o povo não podia fazer o que queria, o povo não podia tomar suas próprias decisões, porque estavam escravizados, estavam debaixo de ordem. Peraí, mas agora, quando Deus tira o povo do Egito, que o povo passa o Mar Vermelho, que Miriam pega o pandeiro e louva a Deus, ali eles estavam com o jugo quebrado. E uma vez que alguém está com o jugo quebrado, aí sim, o jugo foi quebrado. Deus falou para o povo, como eu já expliquei para você no começo da mensagem. Aí aqui agora, irmão, entra dois julgos. Entra dois julgos agora nessa mensagem. Primeira coisa, primeiro julgo é aquela coisa que eu e você sabemos que a palavra de Deus fala. Que aquilo que eu e você podemos fazer, eu e você faz. Aquilo que eu e você não pode fazer, Deus faz. O povo de Israel poderia quebrar o jugo quando estava na servidão de Faraó. Eles poderiam fazer o que queria, eles poderiam ir aonde quisesse. Não, estava debaixo do jugo de Faraó. Não, ali eles não podiam fazer nada. Por que Deus usou Moisés e tirou o povo? Porque eles não podiam. Mas quando concluiu a primeira etapa, quando foi quebrado o jugo principal, aí agora entra aquilo que Deus colocou no homem lá no começo, o livre-arbítrio, que é o poder de decisão, que é o poder de escolha. Agora entra um segundo jugo na vida daquele povo, um segundo jugo na nossa vida. Agora nesse jugo não é mais Faraó que coloca, porque o jugo de Faraó já foi quebrado, o jugo de Faraó já foi despedaçado. Aí agora, depois que foi concluído a primeira etapa, quando se passa o Mar Vermelho,
Ali é só o jugo principal quebrado. Primeira etapa. Aí agora vai começar uma grande caminhada até Canaã. Vai começar uma grande jornada até a terra que mana leite e mel, como Deus prometeu. Começa-se uma grande caminhada. E nessa caminhada, agora, não existe mais o jugo físico. Não existe mais o jugo que podemos ver a olho nu. O jugo de Faraó principal, cadeias físicas, literárias, pessoas amarrado, acorrentado, trabalhando como escravo. Esta foi despedaçada. O jugo físico é o jugo que nós muitas das vezes não damos conta de quebrar. Mas há um jugo agora simbólico que ninguém consegue ver. E este jugo acompanhou o povo de Israel pelo deserto. O povo foi caminhando. Deus falou: agora é com vocês. Agora é com vocês. Eu já quebrei o jugo de Faraó. Eu já tirei vocês do Egito. Agora vocês são livres para ir para Canaã. Vocês são livres para ir para a esquerda, para a direita. Vocês são livres, se quiser, até de voltar para trás. Mas vocês estão aqui, ó. O caminho é para frente. Mas nesta caminhada, aquele povo que viram o jugo de Deus ser despedaçado, aquelas pessoas que viu o jugo de Faraó cair por terra, eles estavam colocando um jugo na vida deles pior do que o jugo de Faraó. Pior do que o jugo de Faraó. Pior do que a escravidão física. Pior do que a corrente física. Eles estavam colocando agora nas suas vidas o jugo da murmuração. Estavam murmurando contra Deus, contra o Deus que já tinha tirado eles do Egito. Estavam murmurando. Irmãos, este jugo é perigoso. Cuidado com este jugo. Este jugo é perigoso, irmãos. Você pode fazer uma campanha de quebra de jugo, de quebra de maldição, 366 dias, um ano consecutivo na tua vida. Mas o jugo da murmuração só é tirado a partir do momento que você parar de murmurar. Se você continuar murmurando, o jugo não é quebrado. Você pode fazer campanhas. Você pode vir no culto, saltar no reteté e dizer: mas eu estou cheio de Deus. Você se encheu aqui, mas quando você sair daqui, você acaba preso no jugo da murmuração. O outro jugo que o povo de Israel estava carregando era um jugo de olhar para trás, para as coisas velhas que já tinha passado. Aí lá no Novo Testamento a Bíblia diz que quando Jesus nos transforma, nós somos uma nova pessoa, nós somos uma nova criatura, nós somos um novo homem, uma nova pessoa, uma nova mulher. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem matava não mata mais, quem mentia não mente mais, porque as coisas velhas já passou tudo, já ficou tudo para trás. Olha, se nem o próprio Deus se lembra das coisas do passado, como que eu e você poderemos carregar esse jugo na nossa vida? E o povo de Israel estava olhando para trás, olhando para as coisas do Egito. Moisés, será que lá no Egito não tinha sepulcro? Estamos aqui passando fome. Lá no Egito nós estávamos trabalhando como escravo, mas lá tinha comida, lá tinha peixe, lá tinha hortaliças, lá tinha verduras, lá tinha carne para nós comer. Olhando para trás, o povo, olhando para as coisas velhas.
Eu e você que fomos escolhidos, irmãos, não podemos estar olhando para coisas velhas passadas na nossa vida. O jugo tem que ser quebrado totalmente. Quando nós saímos do Egito, quando eu e você saímos do Egito, tudo tem que ficar no Egito. O povo saiu do Egito, fisicamente falando, literalmente falando, homens como eu e você, olhando para eles, você via que realmente eles tinham saído do Egito. Mas, voltando para o lado emocional, para o lado psicológico, para o lado da mente daquele povo, voltando para o lado do coração, ele estava fora do Egito, mas dentro do seu coração ainda tinha o Egito. Dentro da sua mente ainda tinha o Egito, dentro dos seus pensamentos, dentro do seu coração. Irmãos, aí Deus quebrou o jugo de Faraó, mas esse jugo aqui, irmãos, é eu e você que temos que quebrar da nossa vida. Esse jugo é nós que quebra ele. Tudo aquilo que você não pode fazer, Deus faz, mas esse jugo aqui é eu e você que temos que quebrar. Vindo do Egito, mas o Egito estava dentro daquele povo. O povo, irmãos, estava com o jugo ainda. Quem olhava para eles, via que eles não estavam acorrentados, o povo estava caminhando. Aquele povo ali não tem ninguém preso, não tem ninguém acorrentado. Eu e você olhando assim, não, fulano, ele não está acorrentado, e não estava, fisicamente não. Mas eu e você olhando é uma coisa. Mas Deus, quando olha para dentro do homem, Deus quando olha para dentro do ser humano, Deus olha e vê lá dentro do coração. Aí Deus olha e vê o Egito dentro daquele povo. Aí Deus diz assim: não tem jeito, eu quebrei o jugo de Faraó, libertei eles das cadeias, da escravidão. Aí Deus fala assim: mas esse jugo que está dentro do coração desse povo, eu não posso quebrar, irmãos. Como que Deus não pode fazer uma coisa? Não pode, irmãos. Infelizmente, irmãos, eu pregando aqui, irmãos, não se escandalize não, mas é algo que Deus não pode fazer. Peraí, irmão, Deus não pode quebrar o jugo? Não, irmãos, esse jugo Deus não pode quebrar, Ele não deve quebrar, Ele não quebra esse jugo, porque Deus é educado, porque Deus é Deus. Se Deus quebrar este jugo, Ele vai contra a sua própria palavra. Deus não pode ir contra a sua própria palavra, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Deus quebrou o jugo de Faraó, mas esse jugo agora que está dentro do povo, caminhando pelo deserto, o jugo da murmuração, o Egito dentro do coração do povo. De maneira nenhuma, irmão, Deus olhava assim e falava: se fosse uma corrente, um cadeado, eu quebrava agora. Mas esse jugo eu não posso quebrar, porque esse jugo, irmãos, não estava nas mãos, este jugo não estava nos pés. É o jugo mais difícil de ser quebrado, é aquele que está dentro do coração. Deus não entra sem a sua permissão, Deus não quebra a porta, Deus é educado. É uma coisa que, se você não autorizar, Ele não pode fazer. Alguém pode passar e dizer assim: mas eu vi um pregador pregando que Deus não pode fazer uma coisa, e realmente Deus não pode. Ele é educado, Ele bate, Ele bate. Aí a porta, irmãos, tem um ferrolho, tem uma trancadura. Todas as portas tem duas fechaduras.
Tem dois acessos à chave. Um é por dentro e outro é por fora. Quando você sai, você tranca. Quando você entra, você tranca. Mas a porta do coração só existe, irmãos, um ferrolho. Só existe uma fechadura. Está por dentro. Não está por fora. Está por dentro. Só existe alguém que pode abrir. É você. É você. É você quem pode abrir e dizer: Deus, entra, quebra o jugo. Deus entra, faz a obra. Mas o povo de Deus, irmãos, aquele povo que Deus tirou do Egito, não quiseram que Deus entrasse na sua vida para quebrar o jugo. E eu te provo, só 2 pessoas que saíram do Egito, Josué e Caleb, foi o únicos 2 que entrou em Canaã, na terra que mana leite e mel. Irmãos, se este jugo não for quebrado, nós não vai entrar em Canaã celestial, que é as mansões que nós estamos caminhando para lá. Ei, eu e você, nós já viemos do Egito. Nós viemos do Egito. Quem é o Egito aqui na nossa vida? O Egito é o mundo. O Egito é o mundo. No dia que você aceitou Jesus como teu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, o jugo caiu. O jugo foi quebrado, despedaçado da sua vida. Você veio para a igreja todo bonitinho, arrumadinho, começou a pregar, começou a louvar a Deus, mas isso não é o suficiente, porque a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, começa agora um processo de caminhada. Vamos caminhando, vamos ter que continuar, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que o reino de Deus é tomado por esforço. Quem se apoderar ou possui. Ou seja, aceitamos a fé, o jugo foi quebrado. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem matava não mata mais. Correto? Foi quebrado este jugo. Mas, irmãos, o pior jugo ainda, irmãos, em muitos, ainda numa maioria, ainda não foi quebrado, ainda não foi despedaçado, que é o Egito, que ainda não foi arrancado de dentro do coração. E o Egito precisa ser arrancado. O Egito tem que ser removido da nossa vida. O Egito aqui que simboliza o mundo, ao qual eu e você veio de lá. Agora eu e você, irmãos, nós está caminhando para Canaã. Nós é um povo diferente. Nós é um povo escolhido para entrar em Canaã. E nós estamos indo para o mesmo lugar. Não existe o outro lugar. Todos estão caminhando para o mesmo lugar. Aí tem que arrancar o Egito. As coisas do mundo tem que sair. Alguém saiu do Egito, mas ainda continua carregando os utensílios, as coisas do Egito, e não pode. Essas coisas têm que ficar do outro lado do Mar Vermelho. Essas coisas não podem ficar do lado de cá. Essas coisas não podem ficar na nossa vida. Os costumes do Egito, os costumes do passado, tem que ser removido, tem que ser jogado fora da nossa vida. Nós estamos marchando para Canaã. Este jugo precisa ser quebrado da nossa vida, irmão. Mas eu fiz uma campanha. De 7 sexta-feira. E o jugo não foi quebrado. Eu não recebi a minha vitória. Aí eu falei para você, eu fiz assim, ó. O texto, o contexto, o antes, o meio e o depois. Pega o texto da sua vida. Você fez 7 sexta-feira de campanha e o jugo não foi quebrado. Aí pega, volta um pouquinho na sua vida. Aí tem uma pessoa que mais de 10 anos, 8 anos, tem uma pessoa que você fala assim: ah, irmão, aquela pessoa eu não dou conta de perdoar, irmão. Aquela pessoa, quando eu vejo aquela, irmão, não dou conta de perdoar, irmão. Este jugo tem que ser quebrado. Este jugo tem que ser despedaçado, irmão.
Irmãos, eu quero falar uma coisa para você aqui, ó. As pessoas que vai ficar no arrebatamento por falta de perdão, as pessoas que vai ficar no arrebatamento por falta de perdoar o próximo, irmãos, se brincar, vai ser mais do que os que andam por aí desconcertado. Os que vão ficar por falta de perdão. É um jugo que tem que ser quebrado. E nessa noite eu estou aqui como profeta. Se Deus está falando, irmãos, é porque Ele quer falar e precisa falar, precisa tratar com vidas aqui. Já estou encerrando. Este jugo tem que ser quebrado. Tem que ser despedaçado. A Bíblia fala de dois senhores, Deus e Satanás. Existe o bem e o mal. Se o jugo não for quebrado, nós continuamos atrelados com Faraó, que é Satanás. Satanás é Faraó. E se o jugo não for quebrado, eu e você está atrelado a Faraó, que é Satanás. Estamos atrelados com ele. Irmãos, que negócio é? Irmão, tem crente. Tem crentes atrelado com Satanás. Tem crentes atrelado com o jugo de Satanás. Esse jugo precisa ser quebrado, despedaçado da nossa vida. Falta de perdão, falta de amor, falta de obediência à palavra de Deus, falta de andar nos caminhos do Senhor da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que o Senhor quer. O caminho é o Senhor que fala para nós, não é eu e você. Você não pode andar segundo as suas próprias convicções. Você não pode fazer o seu caminho da maneira que você pensa, da maneira que você acha. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito do Senhor. Tem que ser da maneira dele. Aqui está a bússola. Se você usar essa bússola da maneira errada, você vai cair no abismo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho no singular, um só. Um só, não existe outro caminho. Tem pessoas por aí que está criando uns caminhos paralelos. Esses caminhos paralelos não é de Deus. Está fazendo o seu próprio caminho, dizendo não. Eu posso usar isso que não tem nada a ver, eu vou para o céu. Eu posso fazer isso porque eu vou para o céu. Eu posso andar desse jeito aqui porque eu vou para o céu. Pastor, não manda em mim, ei. Pastor, não manda em você mesmo, não. Faz do jeito que você quiser. Mas esse caminho paralelo vai te levar para o abismo. O caminho é Jesus. Os caminhos paralelos, hoje na televisão, no rádio, ao derredor de mim e de você. Pirinópolis é uma cidade pequena, mas tem muitos por aí ensinando o caminho paralelo. O caminho paralelo que está fora da Bíblia. Que você vê as pessoas caminhando para Canaã também, junto com você. Que tem pessoas que nós envergonhamos quando encontramos na rua. Eu, irmão, não dou paz do Senhor para qualquer um, porque eu nem sei se a pessoa é crente, aí a pessoa chega assim, sabe, que eu diz, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Aí eu, Pai do Senhor, meu irmão, eu fico com vergonha. Está fazendo o caminho paralelo. Mas o meu pastor falou que não tem nada a ver. Seu pastor falou. Mas você não tem a Bíblia em casa, não? A sua Bíblia falou que você pode? Se a sua Bíblia falou que você pode, você pode. Mas se a sua Bíblia falou que você não pode, você não pode. Tem pessoas aqui, irmãos, que está precisando que o jugo seja quebrado.
E o jugo vai ser quebrado da sua vida. E eu vim nessa noite como um profeta de Deus. O jugo vai ser quebrado. Deus vai quebrar o jugo. Eu estou liberando a palavra profeta. Deus vai quebrar o jugo. Vai. Mas aí, toda palavra liberada, todo conselho dado para alguém, quando você vai na farmácia, compra um remédio, você chega em casa, você lê a bula. Tantas gotas, tal hora depois de tantas gotas. Eu vou passar para você agora a bula. Vou passar para você a receita. O jugo vai ser quebrado. Mas a partir de hoje, toma uma posição diante de Deus. Toma uma posição. Toma uma posição. O jugo vai ser quebrado, mas toma uma posição diante de Deus. Se você a partir de hoje não tomar uma posição, você pode fazer 10 anos de campanha, o jugo não vai ser quebrado. Toma uma posição e Deus vai despedaçar o jugo da tua vida. O jugo vai ser despedaçado. O jugo vai cair por terra. Seja qual ele for o jugo na tua vida, Deus vai quebrar, porque Ele é fiel para com sua palavra. Ele quebra e vai quebrar o jugo, mas segue as instruções. Agora, chega diante de Deus um maioral, um general que estava passando por uma lepra, com o jugo de uma lepra para ser quebrado. História da Bíblia, real. Porque uma menina indicou, Jerusalém tem um homem que se o senhor for lá, o senhor vai ser curado. O jugo precisava ser quebrado na vida daquele homem, o maioral. Ele foi procurar o profeta. Fala para ele mergulhar 7 vezes lá no rio. O profeta, vem cá na frente que eu vou orar por você, vem cá. Eis que eu te digo, Deus vai te curar, Deus vai te levantar. A partir de hoje você está liberto. A partir de hoje nunca mais você vai ser possesso de demônio. Está curado em nome de Jesus. A pessoa vai embora. No outro dia a pessoa fica endemoniada de novo. Porque o jugo não foi curado. Porque não teve uma instrução, não teve uma receita a ser passada para a pessoa, para ter o jugo quebrado. Primeira coisa que o general deu de cara, primeira coisa, foi uma receita. O homem falou que é para o senhor mergulhar 7 vezes aí. O quê? Eu mergulhar 7 vezes nesse rio sujo? Não, de jeito nenhum. Eu não vou mergulhar. Ele precisa vir aqui, botar a mão na minha cabeça e orar e fazer aquele ritual, falar em língua estranha, sapatear. Eis meu servo que eu te digo, minha serva. A instrução, a receita. Se não tiver receita, o jugo não é quebrado. Compre um remédio. Uma pessoa que toma um remédio controlado, no dia que ele não tomar o remédio, ele dá problema, porque o remédio tem que tomar. Tem que cumprir a receita. Tem que obedecer o que o médico falou. E o médico dessa noite é Jesus. Tem que obedecer o médico para ser curado. Você quer ser curado? Obedeça ao médico. Aí o maioral, o generalzão, o quê? Não vou mergulhar de jeito nenhum. Eu pensei que ele vinha aqui falar comigo. Já estava quase indo embora, perdendo a benção. O servo dele falou assim: meu senhor, mas se ele manda o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não fazia? Aí ele foi mergulhar. Foi se humilhar. Teve que se humilhar. Temos que nos humilhar na presença de Deus. Ele mergulhou 7 vezes. Ele desceu. Nós temos que descer também. Nós precisamos descer para o jugo ser quebrado. Precisamos descer da humilhação para o jugo ser despedaçado. Aí o jugo vai ser quebrado, irmão, no meio. Plum, vai se despedaçar. Amém?
Glória a Deus. Aí está a receita para o jugo ser quebrado. Cumprindo direitinho. Cumprindo passo por passo, regra por regra, como o seu remédio. Tal hora eu tenho que tomar o remédio. Quando você está trabalhando, o celular desperta. A hora do meu remédio. Passo por passo, fazendo tudo conforme as instruções do grande mestre, do grande rei, do grande médico dos médicos, do grande advogado, do grande juiz. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Agradeço a minha oportunidade, agradeço a cada um de vocês que veio nessa noite ouvir essa palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. E faça a campanha. Vá até o final. Amém? E Deus vai te dar a vitória. Não. Eu só passei quase 20 minutos. Preocupa com o horário não, irmãos. Amém? Quando Deus quer falar, deixa Deus falar. Porque se você tivesse ido para casa 9 horas, você ia falar, estava fazendo que hora dessa será, hein? Será que você estava lendo a Bíblia? Será que talvez você não estava vendo o Big Brother? Será que você estava lendo a Bíblia? Será que você estava fazendo janta, alguma coisa assim? Talvez não estava. Estava não. E você sabe que Deus está falando com você. Amém? Que Deus abençoe.